Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Deus amado, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, porque estamos na tua casa, Senhor, na tua presença. É por isso que estamos alegres, Senhor, porque estamos na casa do Senhor. Paramos tudo e viemos te adorar, Senhor. Viemos dizer o quão bom o Senhor tem sido para nós, quanto tem sido misericordioso, pois se não fosse a tua misericórdia, já tínhamos desaparecido, Senhor. Mas este é o teu amor, a tua graça. Que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas faltas, e venha abençoar mais uma vez esta reunião. Abençoa todos que aqui estão presentes, Senhor, e aqueles que não puderem estar conosco, abençoa também. Deus, estamos na expectativa que o teu Espírito Santo venha e se mova em nosso meio e fale ao nosso coração. Obrigado pelos testemunhos de cura que têm chego a nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, pela resposta das nossas orações, pela intercessão, pelo clamor, Senhor. Quando vimos a nossa irmã que está ali em Macapá com o irmão Joelso, Senhor, e sua mãe estava com câncer e ela estava passando mal e parecia que já ia, mas veio um pedido de oração e este povo orou, Senhor, e agora recebemos a notícia que o câncer sumiu, Senhor. Aleluia! Por que isso, Senhor? Hebreus 13:8 responde: porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que cura e sara as enfermidades, Senhor. Obrigado, meu Deus, continue abençoando. Se eu orasse nesta noite por 5 pessoas e amanhã elas morressem, eu continuaria pregando que tu cura, Senhor, porque tu és o Senhor da glória. Abençoa, Senhor, abençoa todos meus irmãos. Te agradecemos pela cura. Nós mesmos temos sido curados, nós mesmos temos sido restaurados. Tantas coisas boas têm acontecido em nossas vidas. Ó Deus, só tu para fazeres isso, Senhor. Só o fato de nos livrar desse mundo mau, de nos afastar dessas companhias, Senhor, isso já é um grande milagre.
poder ter força para vencer, ter fé para conquistar. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Não há Deus como Tu, nem antes e nem depois de Ti, Senhor. Tu és o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso queremos expressar toda a nossa gratidão esta noite a Ti, Senhor. Que Tu fale ao nosso coração, que Tu tome o Teu indigno servo e faça segundo a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro além de Ti. Amém. Amém, Jesus. Ele é digno de glória. Amém. Boa noite a todos. Quem está triste, diga amém. Olha, não tem ninguém triste, hein? Tá bom, então. Então vamos continuar navegando. Amém? A tristeza foi embora. Olha, eu entrei num comércio esses dias e achei uma frase que a gente sempre diz aqui. Estava numa plaquinha, diz assim: aqui até a tristeza pula de alegria. Eu olhei e me lembrei de vocês, viu? E a gente chega aqui triste, abatido, né? Aí de repente começa a aquecer, a unção começa a descer, e daqui a pouco está aplaudindo, está chorando, está pulando, isso é a tristeza pulando de alegria, né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras em Atos, capítulo 2. Versículo 25. Atos, capítulo 2, verso 25 ao 27. Atos 2, 25 ao 27, que diz assim: porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Amém. Senhor, obrigado. Assim como abrimos este livro, abre o nosso entendimento também para compreender a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Podeis sentar, irmãos. A primeira coisa que nós queremos chamar a sua atenção é a infalibilidade da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Ela é infalível, né? Ela é infalível. Deus cumpre a sua palavra ao pé da letra. E nesta noite nós queremos segurar nossa mente nisso, que Deus cumpre a sua palavra.
nós podemos descansar seguramente em qualquer coisa que Deus tem falado na sua palavra. Isso é a verdade. E a fé não repousa nas areias mutáveis das ideias do homem ou na teologia do homem. Porém, ela tem o lugar do seu repouso final sobre a pedra imóvel da palavra eterna de Deus. A palavra, se Deus o tem falado, isso é para sempre a verdade. Ele nunca pode renegar isso e dizer, eu não quis dizer isso. Eu posso falar coisas e você pode falar coisas e nós estamos propensos a ter que retirá-la, porque nós o dissemos com o melhor do nosso conhecimento e com a melhor da nossa capacidade. Porém, então Deus é mesmo tão diferente de nós, Ele é infinito, né? Quantas vezes nós tivemos que voltar a nossa palavra atrás? Quantas vezes as pessoas chegaram a nos dizer, você é um homem sem palavra, e você baixa a cabeça, porque você sabe que falhou. Você sabe que sua palavra muitas vezes dá certo, mas nem sempre dá certo. Às vezes falhamos e às vezes temos que retirar a palavra, temos que voltar ali e pedir desculpa, eu não queria dizer isso, eu errei, eu falei, isso é o homem. Por isso, a perfeição é Cristo. Mas quando ele fala, aquilo está selado. Aquilo vai se cumprir no pé da letra. Por exemplo, as Escrituras diziam que Jesus ia ser crucificado, que uma lança ia transpassá-lo, mas também dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Porque os costumes romanos naquele dia, era quando chegava uma certa hora do dia, eles crucificavam os ladrões, os bandidos, eles colocavam lá na cruz e crucificavam. Aquela era uma maneira comum deles condenarem os seus assassinos. Mas eles tinham uma coisa, se ele percebesse que o indivíduo estava vivo, então eles aceleravam a morte daquelas pessoas, quebrando suas pernas, quebrando seus ossos. Então Jesus estava sujeito a ter seus ossos quebrados. E eles chegaram a pegar o martelo para quebrar, mas havia uma profecia que dizia, nenhum dos seus ossos serão quebrados. E você poderia dizer, como? Se é costume dos romanos, ele vai ter os pés quebrados, eles vão quebrar. Mas quando os romanos chegaram lá, ficaram maravilhados, porque ele já tinha ido embora. Ele já tinha inspirado e o corpo estava tombado. E ali arriaram ele, sem quebrar um dos seus ossos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Ela não falha. Então ele diz assim, ele não diz nada a não ser que seja absolutamente perfeito. Ele nunca tem que renegar isso, nunca tem que se desculpar pelo que ele disse. Ele sempre permanece a verdade. Mesmo para Jesus, nesses grandes dias que nós estamos celebrando, quando Deus verdadeiramente matou o seu Filho pelos pecados do mundo, talvez foi mesmo milhares de anos antes de ser posto o fundamento, Deus falou a palavra e isso é um produto terminado no céu. Quando Deus fala isso, já está terminado. Oh, se nós pudéssemos compreender o que isso significa, que povo diferente seríamos. Ao ver nos seus livros juízos que estão colocados aqui, para os desobedientes, isso causaria que o homem se examinasse hora após hora e causaria que os justos se alegrassem hora após horas, ao ler as bênçãos que Deus tem prometido para os fiéis. Amém? E nós podemos repousar seguramente que cada palavra vai se cumprir. Apenas ancore a sua alma nisto. Isso sempre tem sido dessa maneira. Quando Deus falou com Noé lá atrás, no mundo antediluviano,
Talvez mesmo antes que fosse escrita uma Bíblia, ou esta Bíblia, pelo menos fosse escrita, Deus falou para Noé que vinha uma tempestade e que as águas cobririam o mundo, e sem nenhum vestígio de evidência que isso aconteceria, tudo ao contrário mesmo. Noé agiu com temor e construiu a arca e a preparou. Ela era para a salvação da sua família e ele mesmo. Deus nunca o desapontou, porque isso era a sua palavra. Isso tinha que acontecer quando Deus disse que aconteceria. Você sabia que cada família que crê nesta mensagem, que crê em Deus, está vivendo o mesmo drama de Noé? Você sabia disso? Que você está passando pela mesma experiência de Noé. Que experiência era essa? E que experiência é essa que estamos vivendo? É você sustentar essa fé em plena era negra, uma era de escuridão, de incredulidade, que hoje falar em Deus é uma vergonha, é um vexame. As pessoas querem falar em tudo quanto é imundície, mas se você falar em Deus, eles olham assim para ti e logo te criticam e te condenam. Noé estava crendo em algo que para a mente humana era impossível, porque não chovia naqueles dias, era apenas um sereno que umedecia a terra, mas não tinha aquelas chuvas fortes, não tinha aquele aguaceiro, e de repente Noé diz, vai ter um dilúvio, 40 dias e 40 noites vai chover, e Deus mandou eu construir essa arca, e quem entrar nela vai ser salvo. Ah, mas ele enfrentou muita adversidade, escarnecedores zombavam, porque não tinha nenhuma evidência. Vocês estão se preparando, nós estamos se preparando para o arrebatamento. E você vai explicar isso como para o incrédulo? Ele vai rir de você, ele vai dizer como? Como tu acha que Deus vem te buscar, vai te levar no abrir e piscar de olho? Tu que eu conheço a tua vida, eu conheço o teu passado, e aí? Eles conhecem mesmo? Eles vão explorar os teus erros passados, tua vida passada, eles vão jogar na tua cara. E aí como é que você vai ficar? Bem, mas se você creu que Ele te perdoou, nem o inferno moverá essa fé do teu coração. Você continuará caminhando e ignorando as pressões, as críticas, porque você sabe em quem você tem crido. Então não adianta falar do teu passado, mas aquilo ali agora quer ser santo, mas claro, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava perdido? Estava, mas Jesus te achou, te lavou, te santificou e te fez um cristão salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, parente, nem amigo, nem vizinho, ninguém poderá roubar isso de você, se verdadeiramente você crê. É uma questão de fé. Mas que eles vão te apertar, eles vão. Que eles vão te cutucar para entristecer a sua caminhada, eles vão. Mas Deus nos põe na prova. Deus nos põe no desafio, porque as provas elas só nos fazem bem, porque ela nos dá a oportunidade de provar a Deus que o amamos em qualquer circunstância. Você já pensou? Você é chamado para assumir um cargo na igreja. O que você acha que vai ser a tua vida? Tu vai receber crítica, tu vai ser criticado, as pessoas não vão fazer como você quer, mas se de repente se abandona aquele cargo e diz, não, é muita ofensa, é muito ferimento, é muita cicatriz, então Deus não pode contar com você, porque você é um fracasso. Mas se você disser, tudo posso naquele que me fortalece, e manter sua posição, o diabo terá que ir embora da sua vida. Porque foi ele quem disse, resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um sentimento que tudo te magoa, tudo te fere, deixa eu te dizer uma coisa, tire isso da tua vida. Tire isso da vida. Se tudo te fere, tudo magoa, e logo você já quer largar tudo o barco, você não vai a lugar nenhum. Porque ferimento nós vamos ter sempre. Decepções nós vamos ter constantemente. As pessoas vão falhar, vão nos ferir, vão nos machucar. Você já imaginou tirar uma radiografia do meu coração, de tanto ferimento que eu tenho? Você não tem nem ideia o que ia aparecer. Então é melhor que não tire, deixe como está. Eu estou muito bem aqui com Jesus e não quero lembrar o meu passado. Eu quero lembrar o meu presente do que Ele está fazendo comigo hoje, na minha vida e na sua vida. Você não pode carregar essas coisas, mágoas. Vai largando, vai deixando nos pés de Jesus, te renova a cada manhã, porque a palavra é uma promessa, ela diz que nos renova a cada manhã. Então Deus não pode contar contigo. Se Ele te chama para uma missão, em qualquer ferimento, Senhor, não dá, o fulano me machucou, o fulano me feriu, fulano não fez como deveria, eu vou parar por aqui, isso vai te fazer mal. Nós fomos chamados para lutar, nós fomos chamados para guerrear, e Deus, diz o profeta, nos põe na prova de propósito, porque as provas extraem de nós tudo que precisa sair. Eu agradeço a Deus por todas as provas que eu tenho vivido, porque ela tem me feito sólida. Eu já até conheço o movimento dos espíritos. Eu já sei quando a coisa vem, digo, já conheço esse velho espírito, já conheço essas histórias, eu já passei por isso. Você fica experimentado. Você conhece cada movimento do diabo, cada espírito religioso você conhece, porque você tem vivido de vitória em vitória. As batalhas vêm, mas as vitórias vêm. A batalha vem, mas a vitória vem. Você não para. E o presente de Deus é para quem não desistiu. Ele diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então a palavra de Deus é eterna. Veja, Deus deu a Palestina para Israel, porém eles tiveram que pelejar por cada centímetro de terreno que receberam. A promessa é sua, porém você tem que pelejar por cada centímetro que você afirma. O diabo vai se certificar disso. Certamente que ele fará isso. Porém, repare que quando eles estavam prontos para quebrar as pernas do nosso Senhor Jesus, se aquele martelo tivesse batido na perna e a quebrado, Deus teria sido achado falso. Porém, não havia suficientes diabos em todo o tormento escuro para permitir que aquele martelo batesse naquele corpo precioso. Pois Davi, 800 anos antes disso, disse, não se quebrará nem sequer um osso do seu corpo. A palavra de Deus tem que permanecer a verdade. Porém, o que é que eles fizeram então? Eles pegaram uma lança e enfiaram no seu lado, e saiu sangue e água, para cumprir o que disse a Bíblia. Transpassaram-me as minhas mãos o meu lado. A palavra cumpriu-se. Agora, quando ele morria, que hora horrível. Eu penso naquele hino, sinceramente, isso me faz sentir terrível. Quando eu penso naquele hino que o poeta escreveu faz muitos anos, quando ele diz assim, no meio de rochas que se despedaçam e céus que se escurecem, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho aos gozos do céu e um dia sem fim. E quando ele estava pendurado aí, sangrando e morrendo, quando ele inclinou a sua cabeça, o sol ficou tão envergonhado de si mesmo,
de ver lá embaixo as criaturas mortais que Deus fez na sua imagem, teria que pagar tal preço como isso para redimi-lo. O sol recusou-se a olhar para a terra lá embaixo naquela hora. A lua ficou tão envergonhada que até se retirou do seu lugar. E as estrelas viraram as costas à terra. Que coisa horrível será o pecado! De como Deus teve que lidar com isso. E ao ver aqueles sacerdotes escarnecedores, com cuspe dependurado na sua face, um homem bateu nele na cabeça com uma cana e disse: se tu és profeta, dize-nos quem te bateu. Um deles arrancou a barba da sua cara e lhe esbofeteou na sua face e queria que ele intervisse por si mesmo. Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, eu imediatamente chamaria o meu pai. Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Isso poderia ter mudado. Porém, como é que ele poderia fazê-lo? Ele simplesmente não podia fazê-lo, pois eram os seus próprios filhos clamando pelo seu sangue. Poderia você imaginar um pai com seus próprios filhos nas trevas, clamando pelo sangue do próprio pai deles? Essa é a razão porque ele não pôde fazer nenhuma outra coisa senão morrer. Se ele não fizesse, era condenação para os seus filhos, era perdição para as criaturas. Porém, ele teve que morrer para salvar o seu povo. E quando ele fez isso, quando ele inclinou a sua cabeça, veja, quando ele inclinou sua cabeça, esta velha terra teve um calafrio passando pelas suas costas. Ela deveria ter tido um abatimento nervoso, pois a Bíblia disse: todo mundo esteve em trevas desde a hora sexta até a hora nona. Esteve nas trevas, estavam sobre toda a face da terra, e a terra tremeu e fenderam-se as pedras. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e os blocos de sacrifícios se derrubaram. O Filho do Deus vivente morreu. Ele morreu a um ponto até que o sol reconheceu isso. Ele estava tão morto que até a lua reconheceu isso. Ele esteve tão morto que até as estrelas reconheceram isso. Ele esteve tão morto que até a terra reconheceu isso. Ele estava tão morto que até os elementos reconheceram isto. As atmosferas reconheceram isso. Tudo teve que saber que ele era o Filho de Deus, pois a palavra de Deus não podia falar. Ele foi prometido desde o jardim do Éden, a semente que feriria a cabeça da serpente. Aleluia! Veja, agora o que é que lhe aconteceu? Para onde é que ele foi quando foi da cruz e entrou no sepulcro de José de Arimateia? Olha, deixa eu dizer para vocês, até o capitão romano que o ajudou a crucificá-lo, quando ele viu que a atmosfera do tempo mudou, o sol escureceu, a lua se escondeu, as estrelas pararam de brilhar, a atmosfera toda do mundo dizia que ele tinha morrido, e aquele capitão de repente disse aquelas palavras, disse: verdadeiramente ele era filho de Deus. Mas aquilo era tarde. Era tarde para ele reconhecer aquilo, porque Jesus deu oportunidade para ele reconhecer. Mas depois que ele morreu, era tarde dizer que ele era filho de Deus. Veja, ele estava mesmo tão pobre que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Ele nasceu numa manjedoura com o nome de má fama contra ele, de criança ilegítima. Ele foi escarnecido, zombaram dele, fizeram troça dele na terra. Ele foi escarnecido e rejeitado. Vocês já pensaram? Ele vinha com José quando era pequeno,
E as pessoas diziam: olha, há um boato aí de que ele não é filho de José, não. Há uma conversa aí que ele não é filho de José. Então, se ele não é filho de José, então ele é filho de prostituição. E lá no livro de João, quando os fariseus estavam conversando com Jesus, os fariseus lançaram isso na cara de Jesus. Disseram: olha, nós não somos filhos de prostituição. Aquilo era uma chavecada para Jesus. Ele disse: nós temos por pai é Deus. E Jesus olhou na cara dele e disse: se Deus fosse o vosso pai, vocês conheceriam o meu dia, pois Moisés falou de mim. E eles disseram que eles não o conheciam. E Jesus disse: vocês têm por pai é o diabo, e ele foi homicida desde o princípio. Jesus detectou quem ele era. Por isso eles não tinham fé para crer que um grande milagre estava ali diante dele. Um homem gerado pelo poder de Deus, uma virgem concebendo um filho sem um contato com o homem carnal. Eles não perceberam o milagre, eles não viram o poder de Deus, e hoje a história se repete. Eles não sabem o que é essa mensagem. Eles dizem: é uma seita, são um bando de fanáticos, eles adoram um homem lá, eles adoram uma águia, eles nem sabem o que isso significa. Eles estão com a Bíblia na mão, eles estão olhando, com os olhos vê e não percebe, porque Jesus disse lá nas Escrituras: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Mas a cegueira espiritual não permite eles ver, eles estão com a Bíblia na mão. E Isaías diz: com os olhos vê e não percebe. Então o milagre que pode acontecer agora na sua vida é Deus abrir os teus olhos para as Escrituras. É você ver o que a palavra está dizendo, ou você nunca será uma pessoa revelada. Você será um frequentador de igreja e logo depois você se cansa e vai embora, como os 70 discípulos foram. Mas se você for como um Pedro, que apesar dos seus altos e baixos, e Jesus olhou e disse: vocês não querem ir também? Pedro disse: mestre, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aquilo já estava selado em Pedro. Amém? Nada ia mover aquilo do coração de Pedro, nada, nem uma fofoquinha, nem um desgosto, nem uma decepção. Pedro sabia em quem estava crendo. E ele não era um teólogo, ele era um homem rude, ignorante, letrado, mas ele tinha o que os letrados não tinham. Ele tinha a revelação da palavra de Deus. Veja, o soldado romano disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O pecador teve que reconhecer isso. Judas disse: eu tenho traído sangue inocente. Ele teve que reconhecer isso. Todo mundo teve que reconhecer isso. Então, para onde é que ele foi? Quando o homem morre, isso termina a coisa? Não, Senhor. Ele teve que morrer desse jeito, e ele teve confiança na palavra, porque isso é o que ele pode dizer na sua vida. Ele pôde dizer: derrubai esse templo e o levantarei em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, que ia ser derrubado, mas ele mesmo ia levantá-lo novamente. Jesus disse: derrubai este corpo e eu levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não podia falhar. Se ele podia repousar solenemente nisso, crendo que a palavra de Deus não podia falhar, quanto mais nós podemos repousar tão solenemente que nós temos nascido de novo pelo Espírito Santo. E é um testemunho no nosso coração agora mesmo que nós sabemos que o nosso Redentor vive e voltar outra vez algum dia. Pode ficar certo que aqueles que estão em Cristo os trará Deus com ele. Amém? Aí vai ele,
Para onde é que ele foi quando foi embora? A Bíblia disse que ele subiu. Ele foi, pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. A sua alma, seu espírito, sua teofania de seu próprio ser desceu. Vamos seguir-lhe. Você desejaria esta noite seguir-lhe por uns poucos minutos? Vamos ver para onde é que ele foi. Apenas um pouco abaixo das regiões dos seres mortais fica a região do poder demoníaco. Apenas um pouco em cima disso fica as almas dos ímpios. Debaixo disso fica o próprio domínio de Satanás, o Hades. Então um pouco em cima de nós fica o Espírito Santo. Então debaixo do altar ficam as almas dos justos. Então em seguida fica Deus mesmo. Um vai descendo, o outro vai subindo. Os dois espíritos estão aqui sobre a terra, influenciando as pessoas desta terra. E quando Jesus morreu, ele sobe lá embaixo. Eu posso ver ele naquela sexta-feira à tarde, após a sua morte. Ele bate a porta das regiões dos perdidos. Vamos seguir-lhe um minuto. A porta se abre. Aí havia mulheres, haviam homens, haviam mocinhas, haviam velhos. Eles todos estavam reunidos naquele lugar horrível chamado a prisão das almas perdidas. Porém, naquele lugar pesaroso aí, Jesus caminhou até a porta. Tudo tinha que testemunhar de que ele era o Filho de Deus. Para ele se pregou na longanimidade nos dias de Noé. Bateu a porta, ele disse: eu sou aquele de quem falou Enoque. Eu sou a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Toda a palavra de Deus tem se cumprido. Eu acabo de morrer acolá no Calvário e eu tenho comprado a minha igreja. E aquele de quem falou Enoque, eu sou ele. Eles estavam sem misericórdia, sem esperança, porque eles tinham transgredido e a porta foi fechada na cara deles. Deixa eu esmiuçar isso aqui para vocês. Nos dias de Enoque, nos dias de Noé, aqueles que rejeitaram a pregação da palavra de Deus naqueles dias e morreram sem salvação, nem sobre sangue de animais eles estavam. Eles apenas ignoraram aquele aviso. Eles criticaram Enoque, criticaram Noé, chamaram de louco e nunca deram atenção à salvação e o escape que Deus proveu naqueles dias. Então eles morreram e foram para um lugar terrível. Então quando Jesus morreu e venceu a morte, ele tinha que ir lá e testificar a essas pessoas que o que Noé pregou, o que Enoque pregou era verdade. Ele era a prova viva daquilo. Então ele foi, abriu aquela porta daquela região e chegou lá e disse: ei, vocês que ignoraram Noé, vocês que ignoraram Enoque nas suas pregações e o chamaram de louco e disse que eles tinham enlouquecido e eles estavam oferecendo salvação a vocês e vocês desprezaram. Pois eu vim aqui dizer para vocês que o que eles profetizaram e pregaram está aqui nesta hora, e eu sou o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens, e eu venci a morte. Aleluia! Porém eu tenho algo a dizer para vocês. Como vocês ignoraram e foram incrédulos, eu não tenho nada mais a fazer por vocês. Pá, e bateu a porta na cara deles. Essa se chama a região dos perdidos. Acabou. Ele tinha que ir lá levar esse testemunho. Mas escutem isso aqui. Isso foi quando ele estava no sepulcro. O seu corpo está esperando a ressurreição.
Enquanto o corpo dele estava lá esperando a ressurreição, ele estava lá embaixo. Ele visitou os lugares onde os justos e os ímpios vão. Aonde você irá um dia destes para um ou outro lugar? Ele bate a porta do inferno. E quando ele fez isso, o diabo saiu. E eu apenas posso ouvir ele dizer: oh, então finalmente chegaste. Eu achei com certeza que eu peguei a ti quando matei Abel. Veja, o diabo achou que matando Abel estaria matando ele. Você vê, quando a semente foi prometida no jardim do Éden, o diabo tem se esforçado para destruir aquela semente. E a morte de Abel e a vinda era apenas uma morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A semente tem que continuar. E ele se esforçou para destruí-la. Ele disse: eu achei que eu peguei a ti quando destruí Abel. Eu achei que eu te peguei quando eu destruí os profetas. Eu tinha certeza que eu te peguei quando eu degolei João. Porém agora, após tudo, tu tens chegado, eu te peguei a hora. Meu Deus, eu posso ouvir ele dizer: Satanás, vem aqui. Ele é o chefe agora. Ele estende a mão e arrebata a chave da morte e do inferno do seu lado. Ele foi lá e disse: me dá essa chave aí. Aleluia. O diabo com a chave na cintura, porque quem deu essa chave fomos nós para o diabo, quando pecamos ali no jardim do Éden. Quando nós pecamos, nós demos direito a Satanás de nos matar e nos tirar a vida. Então essa chave agora era dele. Essa chave estava na mão de Adão, mas Adão entregou para ele. E Satanás tinha direito de nos matar, porque a lei dizia que o sangue de um justo é que podia redimir-nos. E entre nós não havia nenhum justo, estávamos totalmente perdidos. Mas quando o Criador lá da glória olhou para a terra e nos viu perdidos, ele disse: eu vou ser esse homem, eu vou ser esse justo. Aleluia. Então ele mesmo veio aqui na terra. E Satanás, com a chave pendurada, ele disse: não, tu pensou que tu me matou lá, mas eu estou vivo e reino para sempre. Me dá essa chave, Satanás, porque a lei foi cumprida. Um justo morreu, seu corpo está lá deitado, ele venceu a morte. Eu vou te dizer mais, eu vou voltar lá e requerer aquele corpo, porque ele é o meu corpo, o qual eu me manifesto aos meus filhos. Aleluia. Veja. Então finalmente ele diz: eu achei que eu peguei a ti quando destruí Abel. Eu posso ouvir ele dizer: Satanás, vem aqui. Ele estende a mão e arrebata a chave da morte e do inferno do seu lado e a pendurou no seu próprio lado. Eu quero te modificar. Tu tens sido fanfarrão bastante tempo. Eu sou filho do Deus vivente, nascido de uma virgem. O meu sangue ainda está molhado na cruz e a dívida inteira está paga. Tu não tens direitos. Tu estás despojado. Dá-me aquelas chaves. Isto é certo. Vira-se e lhe dá um bom e forte pontapé e fechou mesmo ruidosamente a porta e diz: fica aí, daqui em diante eu sou o chefe. Pá! Aleluia! Aleluia! Deu-lhe uma bicuda nele. Deu-lhe um chute nele, fechou a porta. Aquela era a segunda porta que ele fechava. Mas tinha uma porta que ele estava ansioso para abrir. Era aquela porta que nós estávamos lá na expectativa. Porque tudo que nós criamos era sobre sangue de animais. Sacrifício. Suplicando a Deus misericórdia. Porque quando fazíamos o sacrifício, nós voltávamos à mesma pessoa que éramos.
com vontade de pecar, querendo pecar. Mas nós aguardávamos por esse dia. Então ele chega naquela sublime porta e abre para nós. E aí o povo que estava ali esperando a sua promessa disseram: Ele chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eita, que foi muito barulho nesta hora. Ele abriu as portas, destrancou: vamos, meus filhos, vamos, a missão está cumprida, tudo está consumado, o sangue vos liberta. E aí saindo um atrás do outro, saindo, e a Bíblia diz: a terra tremia, e os mortos em Cristo ressuscitaram e passearam em Jerusalém. A Bíblia diz que eles passearam e foram reconhecidos. Abraão e Sara passeando lá. A Bíblia diz: tudo jovem, já não eram mais velhinhos. Não te alegra saber que tu não precisa ir para um salão de beleza para esticar aqui, esticar ali, pintar a sobrancelha para cá, para ali, querendo ajeitar o que não dá mais jeito? Pois eu te digo uma coisa: Deus vai te dar uma sobrancelha nova, um rosto novo, um corpo novo. Apenas creia na sua promessa. Aleluia! Sim, que grande dia foi aquele. E eles passearam em Jerusalém. A Bíblia diz que eles ressuscitaram. Eles mudaram de lugar. Agora eles não estavam mais sobre sangue de animais. Agora eles estavam sobre o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele não tinha as chaves do reino, pois ele cedeu a Pedro. Nós pegamos tudo isso de manhã. Porém ele tinha as chaves da morte e do inferno, e ele as levou após a sua ressurreição. Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pedro tinha as chaves do reino. Satanás tinha a chave da morte e do inferno. Porém agora Jesus já tem. Ele é o chefe. Aqui começa a subir. A Páscoa está se aproximando. O tempo está transcorrendo rapidamente. Porém aí há outro grupo. Onde Jó está? Onde está Abraão? Onde eles estão? Onde estão aqueles companheiros que tinham fé na palavra de Deus? Ele tem se esquecido deles? A morte os aniquilou? Isso foi tudo? Jamais, jamais. Deus tem que cumprir a sua palavra. Amém? Eu estou seguro nisso. Eu não estou seguro em meus méritos. Eu estou seguro que Ele tem que cumprir sua palavra em mim e em você. Porque você renunciou ao mundo e tem testemunhado com sua vida de que você crê no sacrifício do Calvário. E o seu testemunho está perante o mundo, perante as pessoas. Elas te xingam, elas te desprezam, elas te rejeitam. Mas elas não podem mudar o que está selado em você. Elas não podem mudar. Eu posso vê-lo, vamos espiar um pouquinho e olhar para lá. Eu vejo Sara e Abraão dando um passeio aí. E após um tempo, o irmão Brana bate alguma coisa na porta. Abraão vai e abre a porta e disse: meu bem, vem aqui. Olha aqui. Aquele é o mesmo que estava parado comigo debaixo da árvore de carvalho naquele dia. Tu te lembra, Sara? Quando nós estávamos na porta da tenda e ele veio com 2 anjos. E eu vi que os anjos desceram para Sodoma. E ele ficou conversando comigo. E eu disse: meu Senhor. E eu preparei um guisado para ele. E tu até riu lá atrás quando ele fez a promessa, tu te lembra? E ele viu que tu estava rindo, ele estava de costas para ti e disse: eu vi, Abraão. Pois é, olha ele aqui, Sara, olha ele aqui, Sara. Milênios tinham passado, mas a palavra de Deus não passa.
ela se cumpre. Num amanhecer deste, uma voz ecoará em nosso coração: meu filho, acabou. Meu filho, terminou. É o rápido, vamos embora. Talvez você até se belisque. Será mesmo, Senhor? Eu sofri tanto aqui, que eu já estava até acostumado, tanta luta, tanto sofrimento. Mas sabe, Senhor, ainda que eu tenha me acostumado com essa vidinha ruim aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa, Senhor, eu queria era mesmo ir embora daqui, Senhor. Aleluia! Me leva, Senhor. Agora vai pregar isso para o ímpio, para o incrédulo. Ele vai rir de você. Isso é para você. Isso é pepita do céu ao teu coração. Às vezes a gente fica bajulando o parente, implorando, e o parente está rindo da gente, e a gente lá, vamos lá, meu filho, vamos lá, Jesus quer te salvar. E eles estão escaneando, e eles ficam todo importante. Olha, Jesus não é farinha de feira não para ser oferecido. Para começar, não é nem você que aceita Ele, é Ele que te aceita, é Ele que te recebe, e ninguém vem a Ele se o Pai não trouxer. Não, Ele não é isso que muita gente pensa, não, que Ele é uma mercadoria barata que estamos oferecendo, não. Nós estamos anunciando o Evangelho e só tem duas coisas para você: ou você aceita e se salva, ou você está perdido. Não, e tem pessoas que querem ser paparicada, bajulada. Não, peça misericórdia para Deus. Tão grande foi a salvação que Ele operou por nossas vidas. Veja. Aleluia. Mesmo então eu posso ver Daniel olhar para trás e dizer: aquele é a pedra que foi cortada. Você se lembra da visão do rei? O rei, ele viu uma estátua, e a estátua tinha diferentes metais. A cabeça era de ouro, o peito de bronze e de ferro, e assim por diante. E Daniel olhou e viu uma pedra que saía do monte sem mão. Ela era lançada sem mão e atingia aquela estátua que representava os 4 mais poderosos reinos da terra. Mas aquela pedra vinha, atingia aquela estátua, esmiuçava, ela virava pó, e a pedra crescia e dominava sobre a terra. Quando ele entrou naquele lugar, Daniel olhou e disse: olha a pedra cortada sem mão aí. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tão certo como eu estou parado. Agora vamos ver Jó. Cada um deles recebendo a ressurreição. Jó levantar-se e disse: vocês estão vendo aquele ali? Aquele é o meu Redentor, que eu disse que sabia que viria, e com esses olhos eu veria. Lá está ele. Aleluia. O meu corpo talvez seja apenas uma pequena colherada de cinza, porém daqui a 15 minutos eu entrarei nele outra vez. É ele. Ezequiel teve uma visão. Ele disse assim: eu vi uma roda no meio das rodas. Amém? Era uma profecia de Ezequiel. Quando Ezequiel olhou para ele e disse: lá está a roda que estava no meio das rodas. Lá estava, veja, girando bem alto no meio dos ares. Meu Deus. Então lá vem Enoque. E Enoque veio, deu uma olhadinha, disse: eu vi ele vir com 10.000 dos seus santos para fazer juízo. Ali está ele. Aleluia.
Aí os santos do Velho Testamento que estavam esperando, eles estavam mesmo sobre a expiação de sangue. Eles não podiam ir à presença de Deus, o Deus do céu, porque o sangue de bodes e de cordeiros não podia tirar o pecado. Porém ele disse: meus irmãos, eu sou aquele que vocês acham que sou. Eu sou a semente da mulher. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o filho de Deus. Eu sou aquele nascido da virgem. O meu sangue tem feito expiação por vocês. Vocês esperavam sobre o sangue de cordeiros e bodes, porém agora o meu sangue está expiando por vocês, e vocês estão libertos. Vamos subir. A Páscoa está chegando. Só pense, isso faz mesmo mais ou menos 1900, há mais de 2000 anos atrás. Eu posso ouvir Abraão dizer: Senhor, quando nós nos levantarmos no nosso corpo outra vez, e Sara e eu amávamos isso muito mesmo, você se importa se nós fizéssemos uma pequena parada de algum jeito na sua viagem? Pois eu posso ouvir ele dizer: pois não, de jeito nenhum, eu vou ficar com meus discípulos por mais ou menos 40 dias, dei uma olhada por aí, vejo como é que tudo parece. E lá foi Abraão e Sara passear em Jerusalém. Oh, meus irmãos. E aí Abraão disse: Sara, fomos reconhecidos, seria melhor irmos embora. Apareceram a muitos, isso não era tudo. Em conclusão, repare, eles tinham visitados. Após um dia eles terem visitado Abraão, Isaque e Jacó, e todos aqueles tinham visitado a pátria quando Jesus subiu. Agora deixe eu dizer uma coisa que é um segredo. Você diz: irmão Brana, isso é algo fictício? Não, senhor, eu vou lhe mostrar nas escrituras em um minuto. Quando ele começou a subir, eles só viram Jesus subindo, não foi assim? Jesus subindo e dando ordem para eles, e subindo nas nuvens, eles olhando para Jesus. Mas o irmão Brana diz: os santos do Velho Testamento estavam subindo junto com ele naquela hora. Aleluia! Pois a Bíblia disse, foi a Bíblia que disse, a Bíblia disse: ele levou cativo o cativeiro. Aleluia! Os que estavam cativos estavam subindo com ele naquela hora. Aleluia! Vejam, 2 anjos da banda de música que estavam tocando a música voltaram aí e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Pois este Jesus que foi recebido em cima há de vir mais uma vez. Certo, eles imediatamente voltaram para juntarem-se àquela reunião. E mesmo através dos céus, Jesus e os santos do Velho Testamento caminhavam. Eles passaram a lua, eles passaram o sol, eles passaram as estrelas. E quando chegaram à vista daquele formoso céu branco, os santos do Velho Testamento gritaram, citando as Escrituras: levantai, ó portais eternas, levantai-vos, levantai-vos, ó entradas eternas, levantai-vos e deixar entrar o Rei da Glória. Olha ele chegando com a sua família, resgatada pelo seu sangue. Aleluia, meu irmão, aleluia. Viva para isso. Viva os dias que você tem aqui na terra para isso. Não deixe nenhuma emoção furada desse mundo velho te encantar teu coração. Tudo passa, tudo se apaga, mas a palavra de Deus permanece. Aleluia. Todos os anjos se reuniram lá em cima dos corrimões do céu e disseram: quem é este Rei da Glória? Os santos do Velho Testamento disseram: o Senhor dos
exércitos, poderoso na batalha, Ele foi conquistador, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude a ver essas coisas, que isso não seja só uma emoção na tua vida, que você tome isso todos os dias e lembre do que Ele fez por mim e por você. Na tua escola, no teu trabalho, leve Ele com você. Não esqueça dele um minuto, pois Ele não esquece de você. Quando você for tomar decisões erradas, pelo menos tenha coragem de dobrar o joelho e dizer: Senhor, esta é a tua vontade. Senhor, eu estou desejoso de fazer isso, mas eu quero também ouvir de ti. É a tua vontade, Senhor? Ou só eu que estou querendo isso para mim? Fale para Ele, viva com Ele, não fique sem Ele. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Ah, sim. Quando eu penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Sabe, eu diria que essa é uma mensagem de amor. Amor dele para conosco. E é uma mensagem de você para ele, amando e colocando ele em primeiro lugar na sua vida. Não importa se você não conquistou o que você queria, agradeça a Deus pelo que não deu certo e agradeça pelo que deu certo. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Dos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como Galileu. Este homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres e enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé desse homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré.
Da Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu, e dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz. Fiquemos de pé. E dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Ah, Senhor, nunca podemos esquecer estas coisas. Nunca podemos se afastar disso. Se nós se afastarmos é morte. Não tem mais nada a fazer. Não permita que nossa rebeldia, impetulância, venha prevalecer, mas que sejamos humildes para ceder, mesmo que tenhamos que perder aqui neste mundo, mas queremos ganhar no céu, queremos ganhar contigo, Senhor. Abençoa este povo que aqui veio. São famílias que estão lutando, famílias que têm seus altos e baixos, e muitas vezes a tristeza invade o coração por ver pessoas se afastando. Deus, mas nós queremos continuar confiando em Ti, porque no fim de tudo, tudo dará certo, Senhor. Então recebe o nosso culto, a nossa gratidão, leva-nos na Tua paz em segurança para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão do seu lado, diga: Deus te abençoe. E leve o Galileu no seu coração.